Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Em nome de Allah, o clemente e o misericordioso, e que a paz e a bênção dele esteja com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agora a gente vai entrar num assunto importante, inshallah, ligado à sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, que é a preocupação ou os cuidados dos antepassados virtuosos com a sunna. Os cuidados que eles tinham com a sunna. Quem são os antepassados virtuosos? São os sahabas, os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e os grandes sábios que vieram logo após a eles, os tabi'in e os outros. Eles tinham uma preocupação muito grande com a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e vocês vão ver agora e vão ouvir através de muitos relatos, inshallah. E essa preocupação deles se resume em 3 pontos principais. Importante vocês saberem. Essa preocupação deles com a sunna se resume em 3 pontos principais. O primeiro ponto, a preocupação em aprender a sunna. Primeiramente, antes de tudo, a preocupação em aprender a sunna. Segundo ponto, a preocupação em memorizar, praticar e exaltar a sunna. Respeitar e exaltar a sunna. Segundo ponto, a preocupação em memorizar, praticar e exaltar a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam com respeito e grandiosidade. E o terceiro ponto, o esforço e a preocupação em divulgar e ensinar a sunna para o próximo. Esses são os 3 pontos, a preocupação em ensinar e divulgar a sunna para o próximo. Pessoal, a gente vai entrar nesse assunto que é um dos principais assuntos. Por quê? Porque quando os irmãos falaram comigo, o Rafico, o Lucas, outros, quando eles conversaram comigo sobre esse curso, qual que era o intuito principal deles? Eles queriam saber um pouco sobre a corrente de transmissão, que às vezes a gente ouve falar hadith fraco, dito fraco, hadith forte. O que é isso? O que significa isso? As pessoas falam, tem alguma coisa na religião que é fraca, outra coisa que é forte. A gente sabe que a religião, tanto ao Corão quanto à Sunna, são evidências, como a gente estava dizendo. Então por que vocês falam que alguns é fraco, outros é forte? O que é a corrente de transmissão, ou a cadeia de transmissão? O que significa isso? Então, para a gente entender isso, tem que saber o quê? Tem que entender primeiramente esse assunto. Esse assunto aqui é de extrema importância. E cada uma dessas partes, dessas 3 partes, tem uma divisão. Então, essa primeira parte, que é a preocupação em aprender a sunna, se divide em 4 pontos principais. A preocupação em aprender a sunna, a gente disse que a preocupação dos antepassados com a sunna se divide em 3 pontos, de maneira resumida. E cada um desses 3 pontos se divide em vários pontos. O primeiro ponto, que é a preocupação deles, dos antepassados virtuosos, em aprender a sunna e o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se divide em 4 partes principais. A primeira parte, a preocupação em aprender, ouvir, memorizar e não perder nada, não deixar escapar nada da sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esse é o primeiro ponto. A preocupação em aprender, ouvir, memorizar e não deixar escapar nada e não perder nada da sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E os relatos que comprovam isso são vários. Primeiramente, Omar radiyallahu anhu relatou, esse é o primeiro ponto. Para cada ponto a gente vai citar o quê? Alguns relatos. Primeiro ponto, Omar, o companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, que Allah esteja satisfeito dele, disse: tinha eu e um vizinho meu dos Ansar. Os Ansar eram os moradores de Medina. Eu e um dos meus vizinhos dos Ansar. A gente alternava nas aulas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Omar diz, eu ia um dia para as aulas do profeta sallallahu alaihi wasallam e ele ia no outro dia. Por quê? Por causa que eles tinham trabalho. Omar tinha trabalho, tanto ele quanto o vizinho dele. Então o que eles combinaram? Eles combinaram que Omar iria um dia assistir às aulas do profeta e o vizinho dele iria trabalhar. E quando o vizinho dele chegasse, Omar passava para ele tudo o que ele ouviu do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olha a preocupação. Olha, até assim não deixar passar nada. No outro dia, Omar ia para o trabalho dele para buscar o sustento dele, buscar o trabalho, os gastos dele, precisava trabalhar. Quem que ia assistir às aulas do profeta? O vizinho dele. Ia assistir às aulas do profeta e quando ele voltava, ele passava para o Omar aquilo que ele tinha ouvido do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alguma preocupação maior que essa em aprender o hadith e não perder? Deixavam até de trabalhar, que é uma questão obrigatória tanto religiosamente quanto mundanamente. A pessoa tem que trabalhar para ter o sustento. Então eles deixavam trabalho em algumas situações dentro da possibilidade deles para o que? Aprender o hadith e aprender a sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam. O segundo relato que comprova a preocupação deles com o aprendizado da sunnah, o segundo relato é o relato de Abu Huraira. Abu Huraira todos vocês conhecem, já ouviram falar dele. Abu Huraira, o nome dele é Abdurrahman ibn Sakhr. Ele disse, ó mensageiro de Allah, quem é a pessoa mais feliz com a sua intercessão no dia do juízo final? Man as'adu an-nasi bi shafa'atika yawm al-qiyamah. Quem é a pessoa mais feliz, ó mensageiro de Deus, com a sua intercessão, que você vai interceder por ele no dia do juízo final? O que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse? Prestem atenção. Ele disse, ó Abu Huraira, eu imaginava que ninguém ia me perguntar essa pergunta antes de você. Ó Abu Huraira, eu imaginava que ninguém me perguntaria essa pergunta antes de você. Pela preocupação que eu vi em você em aprender o hadith. Olha a palavra, pela preocupação que eu vi em você, ó Abu Huraira, em aprender o hadith, a sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ou seja, ele tinha uma preocupação extrema em aprender o hadith, em buscar o conhecimento, em ouvir os hadiths do profeta sallallahu alaihi wasallam e passar eles da maneira mais correta. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu a ele: As'adu an-nasi bi shafa'ati yawm al-qiyamah man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi aw nafsihi. A pessoa mais feliz com a minha intercessão no dia do juízo final é aquela pessoa que dizer la ilaha illa Allah sincero do seu coração, falar com sinceridade a palavra la ilaha illallah, convicto e sincero. Você dizer la ilaha illallah, não há outra divindade além de Allah, não há outra divindade digna de adoração a não ser Allah. Aquela pessoa que disser essa palavra com sinceridade é a pessoa mais bem-sucedida e mais feliz no dia do juízo final com a intercessão do profeta sallallahu alaihi wasallam. Um terceiro relato que mostra a preocupação das companheiras, as mulheres, as companheiras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em aprender a sunnah dele, em aprender o hadith. Abu Sa'id al-Khudri, um dos companheiros dele, sallallahu alaihi wasallam, disse: uma mulher foi até o profeta sallallahu alaihi wasallam e disse: ó mensageiro de Allah, dhahaba ar-rijalu bi hadithik. Os homens levaram todo o seu hadith, ou seja, eles aprenderam tudo, ouviram de você, e a gente não está aprendendo, não está ouvindo, não está tendo essa oportunidade. Então o que elas disseram? فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ. Ó mensageiro de Allah, especifique para nós um dia, dê para nós um dia, para que a gente possa vir até você e aprender o seu hadith, aprender a sunnah, aprender aquilo que Deus te revelou e te ensinou. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam, o que ele disse? اجتمعنا يوم كذا وكذا فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله. O profeta disse: se reúnam tal dia que eu vou ensinar a vocês. Então elas se reuniram e o profeta sallallahu alaihi wasallam começou a ensinar a elas. O que Aisha radiyallahu anha diz? Rahimallahu nisa al-ansar, ou rahimallahu nisa al-muhajirat al-uwal, que Allah tenha misericórdia das companheiras do profeta sallallahu alaihi wasallam. لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين أو كما قالت رضي الله عنها.
Ela falou, a vergonha não proibiu as companheiras do profeta sallallahu alaihi wasallam em aprender a religião. E a gente sabe que a vergonha é uma das principais características da mulher virtuosa, da mulher religiosa. Até o homem, mas principalmente a mulher. Então o que a Aisha disse? Que Allah tenha misericórdia dessas mulheres, a vergonha delas e o respeito que elas tinham não proibiu elas do quê? De buscarem o conhecimento. Então olha a preocupação até das mulheres, dos sahabas em o quê? Em aprender a religião, em aprender o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. E essa preocupação, pessoal, não era uma preocupação forçada. Hoje tem pessoas que falam, tem pessoas que sorriem no rosto do irmão forçado, porque Deus ordena a gente ao bom caráter, a sorrir no rosto do irmão, como o profeta sallallahu alaihi wasallam citou no hadith. Tem gente que faz forçado, mas tem gente que faz naturalmente. Esse amor que eles tinham pelo profeta sallallahu alaihi wasallam e essa preocupação deles não era forçada, era uma coisa natural que eles tinham. Era um amor natural que eles gostavam do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, até mais que os próprios pais. E os relatos comprovam isso. Um quarto relato que comprova esse primeiro ponto aqui, que é a preocupação em aprender, é um relato do companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, Al-Bara. Al-Bara radiyallahu anhu. O que ele disse? Laysa kulluna sami'a hadith an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ele falou, por certo, não foi todos nós que ouviu os hadiths e os ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam. Prestem atenção, irmãos e irmãs, não foi todos os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam que ouviram hadith, tiveram oportunidade de sempre estar com ele, igual Abu Huraira, igual outros. Tinha alguns sahabas que não conseguiam. Tinham sahabas que tinham trabalhos, que tinham outras coisas. O que ele disse? Kanat lana day'a wa ashghal. A gente tinha preocupações e trabalhos. Eram pessoas como nós, precisavam trabalhar, precisavam buscar o sustento, precisavam correr atrás das preocupações mundanas que vocês sabem. O que ele disse? Al-Bara kanat lana day'a wa ashghal. A gente tinha ocupações, tinha trabalhos. Walakin an-nasa kanu la yakdhibun. Porém as pessoas naquela época não mentiam. Então, porém as pessoas naquela época eles não tinham a mentira, não conheciam a mentira. Eram pessoas verdadeiras e sinceras. Fayuhaddithu ash-shahid al-ghaib. Então a pessoa que assistiu e ouviu, ela ia lá e falava para aquela pessoa que não teve a oportunidade de assistir. Então os sahabas, eles não tinham só a preocupação em ouvir e não mentiam, eles tinham a preocupação também com os irmãos que não tiveram oportunidade e a honra de estar sentando com o profeta sallallahu alaihi wasallam diariamente. Um quinto relato é um relato de Ibn Abbas, companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam. O que ele disse? Ele ficava sabendo, todo mundo sabe que Ibn Abbas era um dos pequenos sahabas, era primo do profeta sallallahu alaihi wasallam, porém era um dos sahabas bem jovens. E o profeta sallallahu alaihi wasallam faleceu e ele ainda era jovem, então ele não conseguiu ouvir muita coisa. Ele ouviu bastante coisa, mas teve muitas coisas que ele não conseguiu ouvir pessoalmente do profeta sallallahu alaihi wasallam. O que ele fazia? Ele ia para casa de alguns dos sahabas que ele sabia que tinham ouvido hadith, ouvido muito do profeta sallallahu alaihi wasallam. O que ele fazia? Ele ia até a casa e tocava. Aí diziam para ele, fulano está dormindo. Ou seja, o companheiro que você veio falar com ele está dormindo. O que ele fazia? Ele pegava a parte de cima da vestimenta dele e colocava assim e se deitava na frente da porta da casa desses companheiros. E deitava até que dava o horário do Dhuhr, o horário da oração do Salat al-Dhuhr. Aí esse companheiro saía da casa dele e via quem lá deitado? Ibn Abbas, não é qualquer pessoa, simplesmente um dos maiores sábios dos sahabas e o primo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Aí falava, faz quanto tempo que você está aqui? Mata kunta hahuna ya ibn ammi rasulillah. Desde quando você está aqui, ó primo do mensageiro de Allah? Faz quanto tempo que você está aqui na porta da minha casa? Aí ele falava, eu estou já faz tempo e estava esperando você. Aí ele ficava irritado, eu falava, bi'sa ma sanat. Por que você fez isso? Por que você não me avisou? Por que você não me chamou? Agora aqui, prestem atenção agora, irmãos e irmãs. O que ele disse? Ele disse, eu quis e eu sempre gostaria que você saísse quando você já tivesse feito todas as suas necessidades. Fez a sua ocupação, tivesse que se arrumar, tivesse comido. Para quê? Para que você possa falar para mim os hadiths do profeta sallallahu alaihi wasallam sem pressa. Ou seja, ele queria tempo e queria o quê? Ouvir os mínimos detalhes. Ele não queria que a pessoa o quê? Falasse com ele apressada. Ele queria ouvir os mínimos detalhes da sunna e do hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. Esse é o primeiro ponto
e a gente citou 5 relatos. É importante sempre memorizar um ou dois dessas histórias, desses relatos, que são muito bonitos. O segundo ponto, a preocupação deles em aprender a Sunna. O segundo ponto, cuidado extremo com a Sunna. E a pergunta sobre a corrente quando necessário. Cuidado extremo com a Sunna e a pergunta sobre a corrente quando necessário. Como vocês puderam ouvir agora em alguns relatos que passaram, dá para ter certeza e plena convicção do amor que eles tinham pelo profeta sallallahu alaihi wasallam e sem dúvida por aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinava a eles. Então eles tinham uma preocupação extrema com isso, em aprender da maneira mais correta. Cuidado extremo, eles tinham a preocupação com a sunna, em preservar a sunna, em cuidar da sunna. Por isso, em algumas situações, eles até perguntavam para as pessoas que passavam para eles os hadith. Essas perguntas o quê? Dá para considerar o princípio de corrente. Não era corrente ainda, mas essas perguntas, tipo, quem te disse esse hadith? Esse aqui é o princípio de o que a gente pode considerar o princípio das correntes, vamos dizer. O primeiro relato desse ponto aqui, desse segundo ponto, é uma senhora que era uma avó, foi até Abu Bakr. Abu Bakr, todos vocês conhecem, o melhor companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam. Foi até Abu Bakr, lógico, isso aqui quando ele estava como califa, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam já tinha falecido. Foi até Abu Bakr pedir uma parte da herança. Essa avó, essa senhora queria uma parte do que? Da herança. Então Abu Bakr disse: "Ma laki fi kitabillahi shay". Você não tem nada no Corão. Deus não citou nada no Alcorão sobre a herança da avó. Não conheço nada sobre a herança, que a avó tem direito da herança. Deus citou no Alcorão o filho, o pai, a mãe, os irmãos. Mas Deus não falou nada sobre a herança da avó. Eu não sei de nada que você tem. Pelo que eu saiba, você não tem direito de nada. Abu Bakr dizendo para essa senhora: você não tem direito da herança de um neto. وَمَا لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ شَيْءٍ. E você na sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam também você não tem nada. Eu não conheço nada que te dê o direito de pedir a herança. Então ele disse: "Farji'i hatta as'ala an-nas". Ele falou: então volte, pode ir até eu perguntar para as pessoas. O que Abu Bakr fez? Falou: vou perguntar para as pessoas. Então ele perguntou para algumas pessoas. Então levantou Al-Mughira ibn Shu'ba, um dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, chamado Al-Mughira ibn Shu'ba. Ele disse: eu ouvi o profeta sallallahu alaihi wasallam determinando para a avó um sexto da herança. Eu assisti o profeta sallallahu alaihi wasallam determinando para a avó um sexto da herança. Presta atenção agora, irmãos. Irmãos e irmãs, presta atenção agora. Depois que Mughira é um companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, todo mundo sabe que eles não mentiam, eram pessoas extremamente virtuosas. O que Abu Bakr disse? Hal ma'aka ghayruk? Tem mais alguém que confirma isso que você falou? Tem mais alguém que ouviu isso? Então levantou Muhammad ibn Maslama al-Ansari. Muhammad ibn Maslama al-Ansari levantou e disse a mesma palavra que disse Al-Mughira, ou seja, ela tem um sexto da herança. Então Abu Bakr radiyallahu anhu, ele quis confirmar que essa avó tem o direito de um sexto da herança. Ele não deu para ela no começo, depois que Al-Mughira disse, ele pediu uma confirmação também. Isso aqui mostra a preocupação extrema que eles tinham, cuidado extremo com a sunna. Não é, eu ouvi, já vou lá, eu já vou dar um sexto para essa avó que está pedindo a herança dela. Segundo relato, que mostra a preocupação extrema deles e o cuidado extremo deles com a sunna. Antes disso, alguns sábios eles dizem, pessoal, essas perguntas, todo mundo sabe que Abu Bakr e Omar, eles não desconfiavam dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Eles não mentiam. Mas por que eles perguntavam? Ele perguntava depois que queria a confirmação. Quando ele pediu a confirmação, não é que Abu Bakr estava desacreditando ou desmentindo Al-Mughira. Não, não era isso. Eles queriam acostumar as pessoas a tomar cuidado com a sunna. Alguns sábios dizem que eles estavam acostumando as pessoas
a tomar cuidado quando forem relatar a sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O segundo relato foi relatado por Abu Sa'id al-Khudri. Ele disse: estávamos sentados em um grupo dos Ansar. Os Ansar são os companheiros que moravam em Medina. Um grupo de Ansar estava reunido. إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور. Chegou Abu Musa al-Ash'ari. Um outro companheiro chegou, Abu Musa al-Ash'ari. O nome dele é Abdullah ibn Qais. Ele chegou com medo. Parecia que estava com muito medo, muito amedrontado. Aí ele falou: eu toquei a porta 3 vezes. Pedi a permissão 3 vezes na casa de Omar. E Omar não abriu para mim. E eu fui embora. Então Omar radiyallahu anhu, o que ele fez? Omar falou: por que você foi embora? Omar falou para Abu Musa: por que você foi embora? Abu Musa foi lá pedir a permissão para entrar ou visitar Omar. Quando ele pediu a permissão 3 vezes e Omar não abriu, pessoal, quando ele pediu a permissão 3 vezes e Omar ibn al-Khattab não abriu a porta, o que Abu Musa fez? Foi embora, se retirou e voltou. Então Omar chamou ele de volta. Mandou ir atrás dele e chamou ele. Falou: por que você foi embora? Então, o que Abu Musa disse, pessoal? Abu Musa disse: eu pedi a permissão 3 vezes e você não abriu e eu me retirei. Pois o profeta sallallahu alaihi... Olha a palavra aqui. Pois o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: aquele que pedir a permissão 3 vezes e ninguém abrir e ninguém atender ele, que vai embora. Ou seja, se eu toquei a campainha uma vez, dei um tempo, toquei a segunda, dei um tempo, toquei a terceira, ninguém abriu, a sunna é o quê? Ir embora. Então foi isso que Abu Musa fez. Porém, Omar não conhecia esse hadith. Omar não conhecia esse hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. Por mais sábio que ele era, mas nunca ninguém juntou todo o conhecimento. Então ele falou: Wallahi la yuqimanna alayhi bibayina. Ele falou: Wallahi, ele vai ter que trazer uma prova daquilo que ele falou. Wallahi, Omar disse: eu juro que ele vai ter que provar aquilo que ele está dizendo. Ele está dizendo que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que se tocar a porta 3 vezes ou pedir a permissão 3 vezes e não abrir, a pessoa deve se retirar. Omar não conhecia isso. Ele falou: então ele vai ter que provar isso que ele está falando. E todo mundo sabe, que já ouviu falar, que Omar era rígido e preocupado com as questões religiosas. Rígido no sentido positivo, no sentido bom. Mas era uma pessoa muito rígida e muito firme, radiyallahu anhu. Então aí Omar disse: algum de vocês ouviu isso do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Algum de vocês ouviu isso do profeta sallallahu alaihi wasallam? Ele estava perguntando para outros companheiros. Então Ubay ibn Ka'ab, ele ficou um pouco irritado. O que ele disse? Wallahi la yaqumu ma'aka illa asgharul qawm. Quem perguntou, quem de vocês ouviu esse hadith do profeta foi Abu Musa. Ele queria alguém como testemunha para ir junto com ele até Omar. E Abu Musa era jovem. Então Ubay ibn Ka'ab, o que ele disse? Só vai levantar com você uma pessoa bem jovem, a menor das pessoas entre a gente. Por quê? Porque era um hadith conhecido entre eles. Omar não conhecia, porém era um hadith conhecido entre eles. Então, o que o Abu Sa'id al-Khudri disse? فَكُنْتُ أَصْغَرُ الْقَوْمِ فَقُمْتُ مَعَهُ فَأَخْبَرْتُ عُمَرْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال ذلك. Abu Sa'id que relata o hadith, ele disse: eu era o menor entre eles. Então eu levantei e testemunhei junto com Abu Musa al-Ash'ari que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse isso. Olha a preocupação com uma questão simples. Uma questão simples que a gente acha que tocou a porta 1, 2 ou 3 vezes, foi embora. Ele disse: o profeta sallallahu alaihi wasallam disse isso. Omar não aceitou. Então Omar ele foi até rígido com Abu Musa e falou: você vai ter que provar isso. Jurou que ele ia ter que comprovar isso que ele tinha falado. Isso aqui mostra a preocupação de Abu Bakr e a preocupação de Omar com o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. Terceiro relato do Ali radiyallahu anhu, primo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele disse que quando ele ouvia o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, ele se beneficiava muito e aprendia muito.
Porém, quando alguém falava para ele, alguém que não era o profeta sallallahu alaihi wasallam, falava para ele algum hadith, algum dito, ele pedia para que ele jurasse que era verdade. Ali radiallahu anhu diz: وَإِذَا حَدَّثَنِي غَيْرِي اسْتَحْلَفْتُ. Se uma outra pessoa falasse para mim algum hadith que não fosse o profeta sallallahu alaihi wasallam, eu pedia para ele jurar. Eu fazia ele jurar que o profeta tinha dito isso. فَإِذَا حَلَفَ لِي صَدَّقْتُ. Se ele jurasse, eu acreditava. O que Ali disse? Se a pessoa jurasse que o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha dito tal hadith, ele acreditava. Um quarto relato. Alguma dúvida, irmãos e irmãs? Está muito rápido, muito devagar? Se precisar mudar a maneira, a gente... Está tudo tranquilo? Tá, um quarto relato sobre a preocupação deles com a Sunnah, o cuidado deles com a Sunnah. Um homem chamado Bashir al-Adawi, foi até Ibn Abbas. O primo do profeta sallallahu alaihi wasallam, o mesmo que a gente citou agora há pouco, que ficava na frente da casa dos outros companheiros esperando eles saírem para ouvir o hadith. Esse Bashir al-Adawi, ele foi até Ibn Abbas e começou a falar para ele alguns relatos do profeta. Prestem atenção, ele foi até Ibn Abbas e começou a citar alguns relatos. Ibn Abbas não dava atenção para ele e virava a cara. Prestem atenção, irmãos e irmãs. Ibn Abbas, o primo do profeta sallallahu alaihi wasallam, ouvindo os relatos do profeta, desse homem chamado Bashir al-Adawi, ele virava a cara e não dava atenção para ele. Então esse homem, ele disse: ó primo do profeta sallallahu alaihi wasallam, eu estou falando para você uns relatos do profeta sallallahu alaihi wasallam e você está virando a cara, você não me dá atenção. Se sentiu mal. O que Ibn Abbas disse para ele? Quando nós ouvíamos o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, nós dávamos a maior atenção e nos preocupávamos em ouvir e ficávamos felizes e contentes. Porém, depois que ocorreu a fitna, depois que ocorreu alguns problemas e algumas divergências, e ocorreu alguns problemas naquela época, o que ele disse? لَمْ نَأْخُذْ مِنَ النَّاسِ إِلَّا مَا نَعْرِفُ. A gente só aceita das pessoas aquilo que a gente já tinha ouvido, aquilo que a gente já conhece. Ou seja, com o passar do tempo, quando ocorreu alguns problemas, houve algumas divisões, Ibn Abbas, o que ele disse? A gente só pega das pessoas aquilo que a gente conhece. Então, o quinto relato é o relato de um sábio chamado Muhammad ibn Sirin. Não é sahabi, é um sábio chamado Muhammad ibn Sirin. O que ele disse? لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وقال أيضا رحمه الله إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Esse sábio chamado Muhammad ibn Sirin, o que ele disse? As pessoas antes não perguntavam sobre a corrente do hadith. As pessoas, normalmente, o costume deles não era perguntar sobre a corrente do hadith e a cadeia de transmissão. Os sahabas entre eles, como a gente disse, como a gente citou no relato de Omar, Omar ia e assistia a aula e depois passava para quem? Para o vizinho dele. Então e ele não pedia para ele, me fala quem o profeta te falou, você tem certeza? As pessoas não tinham esse costume de perguntar sobre a corrente. Porém, o que Ibn Sirin disse? فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةِ. Quando houve a fitna. Qual foi a fitna, pessoal? A fitna foi quando Uthman ibn Affan foi morto pelos Khawarij. Foi quando Uthman ibn Affan foi assassinado pelos Khawarij. Quem são os Khawarij, pessoal? Os Khawarij é uma facção que tem costume de falar para todos os muçulmanos que eles são incrédulos. Por qualquer erro, eles classificam os muçulmanos como incrédulos, matam inocentes. Esses são os Khawarij. Um dos piores grupos que surgiu na história do Islã. Eles existem até hoje. E hoje eles são conhecidos com outro nome, no nome de Estado Islâmico. Hoje é um grupo conhecido como Estado Islâmico, fala em nome do Islã, pratica coisas em nome do Islã, e todos os sábios o quê? Estão de acordo em condenar esse grupo, e as práticas deles e as coisas que eles fazem. Então esse grupo de Khawarij, alguma dessas pessoas, o que eles fizeram? Mataram Uthman. Mataram quem? Uthman. Estavam surgindo alguns problemas, até que chegou a morte de Uthman, foi a gota d'água. A morte de Uthman foi a gota d'água. A partir daqui as pessoas o quê? Ficaram enfurecidas. Os sahabas ficaram o quê? Não conseguiam aceitar o quê? Aquilo que tinha acontecido com Uthman.
a maneira que aconteceu com Uthman radiyallahu anhu, o terceiro melhor companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam. E ele estava lendo o Coran na mão dele, e foi assassinado, e de jejum, como alguns sábios citam. Então mataram ele. O que Ibn Abbas disse, o que Ibn Sirin disse? فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةِ, quando ocorreu essa fitna, esse problema que ocorreu com Uthman, as pessoas o quê? Só começaram a pegar das pessoas confiáveis, das pessoas que são conhecidas pela Sunnah. Por isso esse sábio Ibn Sirin, o que ele disse? Esse conhecimento, pessoal, que a gente passa, não é um hobby, ou um conhecimento para você ter uma profissão no futuro, ou um conhecimento para você ganhar dinheiro, ou para você ter uma vida profissional bem sucedida. Não. Esse conhecimento é uma religião. Esse conhecimento é adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. E uma das maiores adorações que você pode fazer, que mais te aproxima de Deus, é a busca do conhecimento. O que Ibn Sirin disse? فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ. Então olhem e prestem atenção de quem vocês pegam o conhecimento religioso. Tomem cuidado, irmãos e irmãs, de quem vocês vão pegar o conhecimento religioso. Lógico, a gente não pode criticar ninguém sem provas, não pode falar mal de ninguém sem provas, tem que tomar cuidado, mas também a religião não se pega de qualquer pessoa. Hoje qualquer pessoa, infelizmente, a gente não gosta de criticar ninguém, mas hoje uma pessoa ela coloca uma roupa comprida, já virou o quê? Já virou sheik. Ou às vezes uma pessoa leu um pouco na internet e virou sheik. E falam muitas coisas erradas. E hoje se espalhou muito o hadith fraco. As pessoas falam hadith sem confirmar a veracidade do hadith. As pessoas citam alguns hadith, alguns ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sem se preocupar se esse hadith é verdadeiro ou não é. Um último relato ligado a essa segunda parte, que é o cuidado deles com a sunnah que eles tinham, é o que Abdullah ibn al-Mubarak disse. Abdullah ibn al-Mubarak, um dos sábios, ele disse: Al-isnadu min ad-din. Al-isnadu min ad-din. Walawla al-isnad laqala man sha'a ma sha'a. Ele falou, a corrente, a partir daí então a corrente de transmissão faz parte da religião. E se não fosse a corrente, todo mundo falaria o que bem entendesse. O que ele disse? Então a corrente de transmissão dos hadith faz parte da religião. E se não fosse a corrente, qualquer pessoa falaria aquilo que ele bem entendesse. Qualquer pessoa pode chegar hoje e falar, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse isso, uma coisa que é contrária à nossa religião. Pode ter pessoas assim ou não pode? Pode existir pessoas que vêm querer desviar os muçulmanos, tirar os muçulmanos do caminho correto e dizer, ou ele tem uma prática que é errada e ele fala, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse isso. Só que a gente muçulmanos, a gente não somos leigos. A gente tem que saber o quê? De quem pegar e de onde ele trouxe isso. Qual que é a sua fonte? De onde você pegou? De que livro você pegou? Qual é a veracidade do hadith? O que os sábios falaram sobre esse hadith? Então, se não fosse essa corrente de transmissão, cada um falaria aquilo que bem entendesse. Tá. A terceira parte desse ponto, que é a preocupação deles em aprender a sunnah. A preocupação deles em aprender a sunnah se divide em 4 partes. A gente citou a primeira. A preocupação em aprender, ouvir, memorizar e não perder nada da sunnah. 2. Cuidado extremo com a sunnah e a pergunta sobre a corrente quando necessário. E a gente citou alguns relatos agora. 3. A gente vai começar agora, inshallah. Mostrar a situação dos transmissores e criticá-los quando necessário. Mostrar a situação dos transmissores do hadith e criticá-los quando necessário. Prestem atenção, pessoal. É importante a gente entender isso correto. Isso aqui é para quem? Para os sábios. Para a gente entender como a sunnah chegou para a gente. Não cabe a nós, a qualquer pessoa, ficar criticando as pessoas. Mas isso aqui, eles tinham uma preocupação na época em preservar a sunnah. Então, se fosse necessário criticar uma pessoa e falar mal dela, e falar que essa pessoa, a gente não deve aprender dela, nem ouvir o conhecimento dela, eles falavam. Eles não tinha bajulação. Não bajulavam, não se preocupavam em agradar os outros. Não. Agradar a Allah em primeiro lugar. Então, mostrar a situação dos transmissores. Quem são os transmissores? Os transmissores do hadith. Os transmissores do hadith. E criticá-los quando necessário. Lógico, isso logo após os sahabas. Quanto à questão dos sahabas, não precisavam mostrar a situação deles. Os sahabas são todos os sahabas são pessoas tementes e pessoas virtuosas. Todos, sem exceção. Como Allah disse no Alcorão, radiyallahu anhum wa radu an. Allah Azza wa Jal esteve satisfeito de todos eles. Allah está satisfeito com todos eles. E no outro versículo, na Surah Al-Hadid, o que Allah disse? وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى قال ابن حزم أي الجنة. E para todos, Allah louvado seja, prometeu o paraíso. Para todos, Allah louvado seja, prometeu o quê?
o paraíso, para todos os sahabas sem exceção. Então, então os sábios não precisavam estudar a vida do sahaba. Tentar ver, será que esse companheiro, que esse sahaba, esse companheiro do profeta era virtuoso ou não era? Não. Eles não tinham dúvida quanto a isso. Mas sim, após os sahabas, aqueles que ouviram os hadiths dos sahabas, a partir daí começavam o quê? A se preocupar com a situação dele. Tá, nessa terceira parte, a gente vai citar também alguns relatos. Primeiro relato de um sábio chamado Yahya bin Sa'id. Yahya ibn Sa'id. Ele disse: سألت سفيان الثوري وشعبة ومالك وابن عيينة. سألت سفيان الثوري وشعبة ومالك وابن عيينة عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث فيأتيني الرجل فيسألني عنه قالوا أخبر عنه أنه ليس بثبت. Yahya bin Sa'id diz: eu perguntei para todos esses sábios, para Sufyan, Shu'ba, Malik, Ibn Uyayna. Ele perguntou para todos esses sábios quanto a um homem que não é confiável na transmissão do hadith. Um homem que vem e fala para as pessoas, por exemplo, um homem vem até vocês e fala para vocês: o profeta sallallahu alaihi wasallam disse tal, disse tal, disse tal. E esse homem não é uma pessoa de confiança, não é uma pessoa confiável. Então ele perguntou: o que eu faço? Todos esses sábios disseram para Yahya bin Sa'id: أخبر عنه أنه ليس بثبت. Fale dele, avise as pessoas que ele não é confiável. Avise as pessoas que ele não é confiável. Isso aqui quando? Por quê? Por causa que ele o quê? Por causa que ele transmitiu o hadith. Se ele não transmitisse o hadith, não falasse nada de religião, do conhecimento, não precisaria o quê? Falar dele. Mas como ele transmitiu o hadith, esses sábios viram a necessidade de falar o quê? De citar o defeito desse homem e falar que esse homem não era uma pessoa o quê? Confiável na transmissão do hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. No outro relato, Abdullah ibn al-Mubarak, segundo relato agora. Vocês já cansaram um pouco? Mas dá mais um pouquinho, né? 11h53. Meio-dia. Nesse segundo relato, a gente para aqui, inshallah. Não, a gente termina. Essa última parte a gente cita depois, inshallah. Nesse segundo relato, Abdullah ibn al-Mubarak, que Allah tenha misericórdia dele, ele disse para Sufyan al-Thawri. Sufyan al-Thawri era um dos maiores sábios. Ele disse para Sufyan al-Thawri sobre um homem chamado Abbad ibn Kathir. Ele disse: Abbad ibn Kathir é uma pessoa religiosa. Porém, quando ele vai falar do conhecimento, ele começa a misturar as coisas. Era uma pessoa religiosa e virtuosa. Porém, quando falava do conhecimento, começava o quê? Não tinha preocupação com o hadith. Falava com o hadith de qualquer, sem se preocupar, falava qualquer hadith e não tinha o quê? Aquela preocupação em passar o hadith da maneira mais correta. Mas ele era uma pessoa virtuosa. Então, o que Sufyan disse? Ele foi perguntado para Sufyan: você quer que Então, Abdullah disse para Sufyan: eu devo avisar as pessoas para eles não ouvirem dele, mesmo ele sendo uma pessoa religiosa? Ele disse sim. Então, Abdullah ibn al-Mubarak, o que ele disse? Abdullah ibn al-Mubarak disse: sempre que eu sentava com as pessoas, eu elogiava Abbad quanto à religiosidade dele. Preste atenção, eu elogiava Abbad ibn Kathir quanto às suas práticas religiosas. Porém, falava para eles: não peguem o quê? O hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam dessa pessoa, pois ele não é confiável nisso. Entenderam, pessoal? Eram pessoas justas, não tinha bajulação. Hoje você fala: mas fulano é sheik, fulano é religioso, fulano reza. Sim, fulano reza, religioso, jejua, pratica o bem, é uma pessoa boa, uma pessoa de caráter, humilde. Porém, quando ele vai falar sobre o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, ele não tem a preocupação em diferenciar entre o correto, o forte e o fraco. Entenderam? A gente para aqui, inshallah, e depois do intervalo a gente fala sobre a viagem na busca do hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum.